Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. Vejamos aqui a história do Atão. O Atão era um agnóstico e que estava a conversar com um homem religioso, digamos assim, o nome dele era Rosário. E então o Atão, nesta discussão, pôs, digamos assim, o religioso Rosário num checkmate. Isto é, o derrotou, pôs ele num canto nesta conversa, pois o religioso Rosário não conseguia contestar o argumento que o agnóstico Atão deu a ele. Então vou descrever esse argumento e vou perguntar: você seria capaz de responder ao agnóstico Atão? O Atão, este agnóstico, disse ao Rosário: o teu Deus diz ser todo-poderoso, diz ser o Criador, que criou o universo, que criou o homem. Ora, se o teu Deus existe, por que não se mostra? Por que se esconde? Porque se ele se manifestasse ao mundo todo, ninguém perguntaria: Deus existe? Então haveria paz, não haveria problemas neste mundo, haveria felicidade. Então continuou o agnóstico Atão a perguntar ao Rosário e disse a ele: o teu Deus convenientemente decidiu esconder-se. Porquê? O religioso Rosário disse: Deus está tentando salvar o mundo. Olha para estas igrejas. Então Atão, este agnóstico, disse: ok, Rosário, menino bonito, vou olhar para estas igrejas. Mas que confusão de ideias contraditórias, superstições, hipocrisia. Abre os teus olhos, Rosário. Veja, olha para estes santuários das suas torres. Entretanto, lutam entre eles próprios, com doutrinas absurdas e irrelevantes. E ouve, querido amigo Rosário, as coisas tornam-se piores. A humanidade, da maneira que as coisas estão a andar, vai-se exterminar. Vai ser o fim do mundo. E o teu Deus, está a olhar e não faz nada. Podia, se de facto é Deus, como tu dizes, mas ele não se importa. Ele está bem guardadinho na sua esquina e bem seguro e não faz nada. O teu Deus esconde-se, disse o Atão. Ele quer que nós tenhamos dúvida da sua existência. Tu dizes que o teu Deus é misericordioso. Dizes que o teu Deus faz que nós queiramos saber a verdade. Mas, por outro lado, se o teu Deus de facto é Deus, faz impossível nós compreendermos a verdade. O Atão depois continua. É como uma criança a brincar com um besouro e põe o besouro de perna para o ar e o besouro não consegue fazer nada. Parece uma anedota, um caso de sadismo. Então, o Atão, finalmente, este agnóstico, diz ao Rosário religioso o seguinte: por que Deus se esconde? E o Atão diz: tens duas opções. Ou Deus não existe, ou então é um sadista vingativo. Qual é que você escolhe? E o Rosário, este religioso, diz: eu sei que Deus existe porque tenho fé. Mas, queridos irmãos, Deus se esconde? O religioso Rosário não tinha resposta.
você tem resposta para estas acusações deste atão? Queridos irmãos, está claro, não devemos entrar em argumentos, mas devemos demonstrar o erro, refutar esse erro. Vejam primeiro comigo em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Perdão, versículo 13. 1 Pedro 3, versículo 13 a 16, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estamos preparados para poder responder a este agnóstico atão acerca da esperança que há em nós? Versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Queridos irmãos, você está pronto a responder com mansidão e temor a esta pergunta que o atão fez? Hoje, queridos irmãos, neste sermão, eu quero responder a esta pergunta com mansidão e temor, para que vocês possam, por outro lado, vos ajudar a responderem. E por isso, queridos irmãos, não tenham medo das proclamações elevadas de céticos educados e de filósofos em letras. Você não precisa dar desculpas fracas, pela aparente, para eles, ausência de Deus. Você pode saber, e saber que sabe, porque é que Deus parece, para eles, se esconder. Porque Deus não se esconde. Porque aqui está a resposta. É o homem que se tem escondido de Deus e tem rejeitado a Deus. Então vejamos como Deus se tem revelado ao homem. Em primeiro lugar, Deus se tem revelado ao homem pela sua criação. A criação tem grande evidência de um Criador. Por exemplo, vocês olhem para as coisas que existem hoje, um automóvel, um carro, a internet, uma bicicleta. Podiam-se estas partes todas, por anos e anos, simplesmente, um dia, estarem assim juntas? Não. Podiam essas partes, estas rodas, o assento e o volante, estas coisas todas, terem-se juntado e evoluído com o tempo e aparecido? Está claro que não. Você sabe que foi um homem que as fez. Igualmente das coisas que existem no mundo. As árvores, os animais. Desde seja do núcleo dos átomos ao núcleo das estrelas e das galáxias. Aí está a prova, a evidência de um Criador. Desde a beleza da terra, cheia de cores e coisas lindas, até a beleza de um deserto, vê-se a mão de um Criador. Da existência de leis, como a lei da gravidade, por exemplo. Leis naturais. Até à lei de que só vida pode dar vida. Só vida é que pode procriar vida. Um papel não pode criar vida. Só vida dá vida. Isso é uma lei. Isso vê-se a mão de um Criador que criou a vida do homem.
a vida dos animais, do milagre do DNA, do ADN. A mente que programou este ADN. Porque, ao fim de contas, o DNA, o ADN, é um programa. Com sabedoria, conhecimento, é um programa. Queridos irmãos, tudo isto prova a existência de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E vejamos versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação revela a divindade de Deus, o seu poder. É simples. Tudo isto prova que Deus existe. Nós temos um guia de estudo intitulado Criação ou Evolução. Veja aqui a citação de um grande pessoa aqui, que temos aqui citados aqui na página 15. Na página 15 temos aqui a citação do senhor Louis Pasteur. Louis Pasteur. Diz assim: quando mais eu estudo a natureza, mais fico impressionado com a obra do Criador. Em suas menores criaturas, Deus colocou propriedades extraordinárias que transformou-as em agentes de destruição de matéria morta. Coisas fantásticas que ele vê na criação. Um pouco de ciência distancia uma pessoa de Deus, mas muita ciência a aproxima dele. Queridos irmãos, a criação, quando analisamos e vemos isto com cuidado, nos aproximamos de Deus porque vemos que é necessário haver um Criador. Deixe-me citar aqui outro exemplo. Este exemplo é aqui uma cotação de Anthony Flew. Anthony Flew escreveu um livro porque ele era um agnóstico que não acreditava na Bíblia, em Deus, e que dizia que não havia Deus. Mas ao fim, perto da sua morte, depois de estudar muito, chegou à conclusão que existe Deus. E escreveu um livro intitulado Existe Deus. E vejamos então aqui uma citação dele que diz assim: estou convencido de que simplesmente está fora de questão que a primeira matéria viva tenha evoluído de matéria morta. Sim, é como eu digo, deste papel não pode evoluir uma coisa viva como uma simples, digamos assim, flor. Não pode. Continuando a ler. Está fora de questão que a primeira matéria viva tenha evoluído de matéria morta e então se desenvolveu em uma criatura extraordinária. É impossível. Ele chegou a essa conclusão. É impossível. Tem que existir Deus. A criação prova que existe Deus. E assim vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 1, no versículo 19, o versículo antes do que acabámos de ler há pouco. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Estes cientistas que, de facto, são sinceros e que são capazes de dizer a verdade, reconhecem que Deus existe pela ciência. Ele sabe bem. Deus lhes revelou. O problema é que a maioria deles não dizem a verdade. Porquê? Porque querem pecar. Vejam no versículo 18 do mesmo capítulo. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porque são perversos, porque querem pecar, que detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade, escondem, fazem com que
a verdade não seja conhecida. Detêm a verdade por causa da sua injustiça. Isto é porque querem violar a lei de Deus. Nós temos um outro guia de estudo bíblico que vocês podem pedir, intitulado A Questão Fundamental da Vida. Deus existe. E aí quero citar outra cotação aqui de outra pessoa, que é o Sr. Aldous Huxley, e está aqui citado na página 66, diz assim: "Para onde leva tal pensar?", explica Aldous Huxley. "Para mim, como sem dúvida para a maioria dos meus contemporâneos, a filosofia da falta de sentido era essencialmente um instrumento de libertação." Bem, está aqui a dizer que a razão desta filosofia que eles têm, da evolução e dessas coisas, é simplesmente um instrumento de libertação. Depois ele continua para explicar. A libertação que desejávamos era, simultaneamente, libertação de um certo sistema político e económico e libertação de um certo sistema de moralidade. Querem ser libertados de um sistema de moralidade. Nós protestamos contra a moralidade porque ela interferia com a nossa liberdade sexual. Hay que dizer porquê. Porque querem as suas paixões sexuais fazerem o que querem fazer sem terem as leis de Deus a dizer que vocês não podem fazer isso. Pois continua dizendo assim: havia um método admiravelmente simples para refutar as pessoas e ao mesmo tempo justificarmos a nossa revolta política e erótica. Nós podíamos negar que o mundo tinha qualquer sentido, fosse ele qual fosse. Isto ele está a dizer que se vão dizer que não existe Deus, se vão dizer que não há sentido para vivermos, podemos fazer o que queremos fazer. Podemos ter as paixões imorais que queiramos. Porque não há julgamento. É o que eles estão a dizer. Não há Deus, não há julgamento. Podemos fazer o que queremos fazer. Podemos cometer adultério, podemos fazer estas coisas todas imorais. Por isso, escondem a verdade. Vejam o que diz aqui no versículo 20, que acabei de ler há pouco. Porque diz que estes atributos, de Romanos capítulo 1, diz estes atributos invisíveis de Deus são revelados pelas coisas que foram criadas. E depois, ao fim deste versículo, diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis. E se eles são sinceros, como aquele que acabei de citar há pouco disse, eles estão a fazer isso para lhes dar uma liberdade de moralidade. Isto é para poderem fazer o que queiram fazer. Pela sua liberdade erótica. Queridos irmãos, Deus se revela na criação. Deus não se esconde. E como eles próprios admitem, fazem isso para justificar as suas paixões carnais. E por isso, diz Deus aqui no versículo 25 do mesmo capítulo, diz eles: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que se passa hoje em dia. Dizem: é a evolução, é isto e Deus não existe. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por isso é que Deus disse: então, vocês podem fazer o que querem fazer. Estas paixões infames. E assim comem o fruto das suas ações, como podem ler nestes versículos 26 e 27. Como diz aqui, mudaram o modo natural das suas relações íntimas para o outro. As mulheres com mulheres e os homens com homens, como diz aqui no versículo 26 e 27. Escondem a verdade
como diz aqui, mudaram a verdade de Deus em mentira. Para por causa das suas paixões. Para terem esta libertação moral. Queridos irmãos, Deus se manifesta a nós pela sua criação. E não temos desculpas. Não temos desculpas. São indesculpáveis, como li no versículo 20. Mas vejamos outro ponto. Além da criação, como Deus tem revelado ao homem. Tem falado, tem andado lado a lado com a humanidade e com o homem e com os nossos pais. E por isso vamos ver, em segundo lugar, a história da humanidade, dos patriarcas e dos profetas. Vamos ver como Adão foi o primeiro homem criado e Deus, como ele lidou com ele, como Deus não se escondeu dele. Vejamos então em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, ao início, quando Deus criou o Adão e a Eva. Vejamos no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus andou com o homem, pôs-o no jardim. Olha, está aqui o jardim, falou com ele, está aqui o jardim, quero que tomes conta do jardim e que o cultives para que dê fruto e para guardar. E depois, mais tarde, lê-se no versículo 19 e 20, diz assim: havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, ao Adão, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. E assim deu o homem, isto o Adão, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Mas vê-se aqui que Deus estava com o Adão. Falavam, sentavam-se, olha, que nome queres a este animal? Então disse, olha, vou chamar isto. Este aqui, vou chamar cão. Este, vou chamar leão. E este, vou chamar um gato. E então Deus disse, está bem, pronto. É o nome que tu deste, é o nome que será. E assim vê-se que houve este relacionamento entre Deus e o Adão e que falavam e conversavam. Vejamos também no versículo 22 e 23. E diz assim, a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Vê-se aqui o caso em que Deus foi como se fosse tratar o Adão num hospital, que fez uma operação, que abriu aqui a parte dele, tirou uma costela, fechou tudo direitinho e com esta costela fez a mulher. E disse ao homem, versículo 23, e disse o Adão, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E vê-se aqui, deu um nome à mulher. Vai ser mulher, vai ser varoa. E vê-se aqui que houve este relacionamento em que falavam, conversavam, andaram juntos. E por isso Deus não se tinha escondido. Andavam, falavam juntos no jardim do Éden. Depois veio a história do diabo, vocês sabem isso muito bem. Então tentou o homem e veja o resultado aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Estava o Adão e Eva, depois de terem comido aquela fruta, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim. Deus andava no jardim. Eles o viam, falavam com eles, estava a andar lá. Pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor. Quem é que se escondeu? Quem é que se escondeu? Não foi Deus. Foi o Adão e a Eva que se esconderam. Foram os nossos pais que se esconderam. Porquê? Porque se sentiam culpados porque sabiam que tinham desobedecido a Deus. E por isso se esconderam. Então a pergunta, porque Deus se esconde? Não. Deus revelou-se, mas foi o homem que se escondeu. O homem foi quem se escondeu, que rejeitou a Deus, rejeitou o seu ensinamento e por causa do pecado se escondeu. E isso tem sido o caso da história
Sempre que Deus intervém, os homens depois pecam e têm vergonha, e escondem-se de Deus e rejeitam a Deus. É o homem que se esconde, não é Deus que se esconde. Deus não se tem escondido, nem se esconde. Tal como Adão fez, toda a humanidade o tem feito. Vejamos então aqui uma breve história, aqui ver por vários casos aqui do Antigo Testamento, começando no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis. Vê-se aqui versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O homem tinha rejeitado a Deus, a humanidade inteira, antes do dilúvio. Então vê-se aqui no versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Andava com Deus. Deus não se escondeu. Noé andava com Deus. Ele pregou a justiça, como podem ler em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ele pregou a justiça ao mundo. Vejamos, por exemplo, o caso do Abraão e o Isaac. O Abraão e o Isaac andaram com Deus. Veja, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48, vê-se aqui a história de Jacó a descrever, a dar as benções aos filhos, e aqui onde diz, em Gênesis 48, versículo 15, diz assim, e abençoou Jacó a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac. Abraão e Isaac andaram com Deus. Deus não se escondeu. Deus estava disposto a andar com as pessoas. Deus os sustentou no Egito. Depois foram afligidos no Egito. E Deus os tirou milagrosamente do Egito, como sabem a história. E depois vejam em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Versículo 10 a 14. Diz assim, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tinham acabado de sair do Egito, e o Faraó estava-os a perseguir. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vê-se que aqui, vê-se o caso em que eles estavam a rejeitar a Deus. E eles queriam voltar para o Egito. E depois diz no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os torneis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vocês vão ver que Deus intervém por nós, Deus não está longe, está aqui perto, está a intervenir por nós e vocês vão ficar calados, não vão dizer palavra nenhuma mais. E sim, Deus pelejou por eles, os socorreu, passaram pelo Mar Vermelho e depois desses milagres, simplesmente 3 capítulos depois, em Êxodo 17, versículo 7, diz assim, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Não se calaram. Moisés diz, vocês vão ver este milagre, vão ficar calados. Eles não se calaram, continuaram a tentar e a argumentar e a rejeitar a Deus, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O que é que isso quer dizer, em outras palavras? Deus se esconde ou não? Estão a perguntar, por que Deus se esconde? Queridos irmãos,
Deus não se esconde. Então Deus respondeu. E todos viram. Porque vê-se aí no Êxodos, capítulo 20, que ele falou a eles, todos, e todos ouviram a voz de Deus, e deu a eles os 10 mandamentos. Em Êxodos 20, versículos 1 a 17. Falou com eles e todos eles ouviram Deus dar os mandamentos a eles, as suas leis, as instruções, as maneiras que são boas para nós, para podermos viver, para ter vida saudável e alegre. Mas o que é que eles disseram? Depois de Deus completar a dar os 10 mandamentos, vejam no versículo 18 e 19 de Êxodos 20. Disseram assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Uma vez mais, quiseram se afastar de Deus. Não fale Deus conosco para que não morramos. Queridos irmãos, Deus certamente não estava escondido. Deus estava se revelando ao povo, mas eles não queriam essa revelação. Queriam continuar a viver nos seus pecados, com os seus ídolos, com a sua idolatria, rejeitando a Deus. E assim, quase 40 dias depois disso, quando Moisés tinha ido ao monte, eles arrazoaram que foi Moisés que os tinha tirado do Egito. Vejam em Êxodos, capítulo 32, versículos 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque não queremos o verdadeiro Deus. Faz-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, eles sabiam muito bem que não tinha sido Moisés, que tinha sido Deus, que foi Deus que abriu o mar vermelho. Não sabemos o que terá sucedido a Moisés. Por isso, faz-nos deuses, ídolos. Ídolos como os conhecemos no Egito. Trouxeram estes ídolos egípcios de volta. Voltaram as costas a Deus. Rejeitaram Deus. E depois vocês veem, por exemplo, a história dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Vejam em Números 14. Números 14, versículos 1 a 4. Números 14, versículos 1 a 4. Depois desses 12 espias, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Mas que grande emoção, que grande história estavam a dizer. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz Deus, o Senhor, a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não é melhor rejeitarmos a Deus e voltarmos àqueles deuses pagãos? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Rejeitaram a Deus novamente. E como vocês sabem, foram castigados por 40 anos. Porque Deus se esconde? Não. Não é Deus que se esconde. Foi o Israel da antiguidade, que vemos aqui pela essa história que vimos até agora, que rejeitou a Deus. Foi o Adão e os homens da humanidade, os homens antes do dilúvio, que rejeitaram a Deus. Israel, como sabem, finalmente entrou na terra prometida. Mas o que aconteceu? Depois rejeitou a Deus. Rebelou-se contra Deus. Afastou-se de Deus. Virou-se contra Deus. E por isso foram castigados. E quando foram castigados, quando sofreram o castigo, reconheceram que tinham feito
ou tinham desobedecido, se afastado de Deus, e então se arrependeram. Então Deus os libertou. Depois de estarem libertados, rejeitaram Deus de novo. E depois foram castigados. E este ciclo continua pelo livro dos Juízes inteiro. Aqui o livro de Juízes é a história disto continuamente, repetidamente, aqui no livro de Juízes. Vai um juiz, o outro, e continuamente estão a rejeitar a Deus. Depois de serem castigados, arrependem-se e depois começam a rejeitar a Deus outra vez. Então chegam a um ponto que rejeitaram a Deus completamente e quiseram um rei. Vejam aqui em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 9. E lhe disseram: vê, já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atenda à voz do povo em tudo quanto te diz, porque não te rejeitou a ti, mas a mim. O povo estava a rejeitar a Deus como rei, para eu não reinar sobre ele, sobre este povo. O povo rejeitou a Deus. E segundo as obras que fez, versículo 8, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, o povo deixou a Deus, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Vê-se aqui. Rejeitaram a Deus e deixaram Deus. E Deus, está bem, deixou eles terem reis. E sim tiveram reis. Primeiro Saul, depois David e depois o Salomão. E 120 anos depois, vê-se aqui que Jeroboão rebelou contra a casa de David e contra Deus. Vejam aqui em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Versículo 28. Diz assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta-te subires a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Uma vez mais fizeram deuses egípcios. E disseram: olha, os deuses que te fizeram subir do Egito. E até depois vê-se no versículo 32. Fez uma festa no 8º mês. Queridos irmãos, vê-se aqui que levantaram deuses falsos. Rejeitaram e ignoraram a Deus e os seus dias santos. Queridos irmãos, e depois vê-se que houve 2 casas. Uma casa do norte, Israel, com 10 tribos, e uma casa do sul, Judia, com 3 tribos do sul. A casa do norte de Israel, as 10 tribos, continuaram a pecar e rejeitaram a Deus por muitos anos. Até rejeitaram o próprio sinal de identificação, que eram os sábados de Deus, semanais e anuais, como lemos aqui no versículo 32. E acabaram por ser levados cativos pela Assíria. Depois, a casa do sul, a casa dos judeus, das 3 tribos do sul, ainda fizeram pior. Vejam aqui o exemplo de 2 profetas. Por exemplo, Isaías. Vejamos então em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Diz assim no versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Isaquias, isto é ao rei: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Deus estava e respondeu. Estava perto e respondeu. E depois diz no versículo 32, diz que
pararia as tropas da Assíria e que não tocariam na cidade de Jerusalém. Diz assim, versículo 32, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem haverá de levantar tranqueiras contra a cidade. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas esta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade. E versículo 35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados armados morreram assim durante a noite. Queridos irmãos, ele sabia muito bem que Isaías era um profeta de Deus. E vejam um bocadinho mais tarde, aqui no capítulo 20 de 2 Reis, no versículo 11, diz assim, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio da Acaz. Porquê? Porque o rei Ezequias estava muito doente. Ele pediu a Deus ajuda e então disse, olha, vou-te ajudar, vou-te dar mais anos para viveres e como prova vou andar o sol 10 graus para trás. E o sol andou 10 graus para trás. Certamente eles sabiam quem era o Deus de Isaías. Mas a tradição nos diz que Isaías foi cerrado ao meio pelo seu povo. O povo se escondeu de Deus e rejeitou Deus e matou Isaías. Vejamos outro segundo exemplo. O exemplo de outro grande profeta que foi Jeremias. Jeremias, vejam então no livro de Jeremias, no capítulo 1, vê-se que Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias tinha sido escolhido por Deus para ser um profeta desde antes de nascer. E eles sabiam muito bem que ele era um profeta de Deus. Mas veja aqui em Jeremias capítulo 20, versículo 7. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me ao Senhor e persuadido fiquei, mas mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Diziam mal do profeta. Fizeram escárnio dele diariamente. Zombavam dele. Porque esta falta de respeito é a mesma falta de respeito que tinham para com Deus. Tinham para os profetas de Deus. E vejam um bocadinho mais adiante, em Jeremias 26, versículo 8. 26, versículo 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto, vamos te matar. Porquê? Porque estava a dizer o que Deus tinha dito a ele para dizer. O povo rejeitou Deus e rejeitou os mensageiros de Deus. E assim a nação de Judá também acabou por ser levada cativa pela Babilônia. Mas depois de vários anos voltaram à sua terra e sim, manteram o sábado, manteram a sua identificação, mas sincretizaram a verdade, adicionando ideias falsas, ideias pagãs à religião. Como veem, Israel e Judá se esconderam do seu Deus e rejeitaram a Deus. A sua religião, que se tornou o judaísmo, não era mais uma que seguia a Deus. Tinha-se desviado de Deus. Então foi a altura para, digamos assim, este terceiro grande passo, que era a completa revelação de Deus, que é a vinda de Cristo.
Como lê em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2, Deus se tinha revelado previamente por profetas, mas agora se revelou pelo seu próprio Filho. E assim vê-se que Deus, Jesus Cristo, o Deus do Antigo Testamento, se tornou num ser humano e veio a ser carne. Porque, ao fim de contas, foi Jesus Cristo que criou tudo. Vocês podem ler isso em Efésios, capítulo 3, versículo 9, na versão Almeida corrigida e fiel. Diz assim que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vejam comigo, se faz favor. Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. E esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, isto é, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, os céus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, por meio de Jesus Cristo e para ele. Ele é antes de todas as coisas, Jesus Cristo, e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Criador. Jesus Cristo foi o que andou com Adão. Ele foi o que comeu comida com Abraão. Foi ele que falou com Moisés. Foi ele que cuidou de Israel, o qual Israel o rejeitou e matou os seus serventes e profetas. Foi Cristo que os seguia e guardava, como vem em 1 Coríntios 10, versículo 4. Esta rocha era Cristo. Mas agora a situação era diferente, porque Jesus Cristo esvaziou-se do Espírito eterno e tornou-se carne humana. Como diz o anjo, como disse o anjo a Maria em Mateus 1, 23. Este é Emanuel. Isto é, Deus conosco. Deus se esvaziou e veio à terra para estar conosco. Porquê? Vejam em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, isto é, Jesus Cristo, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porquê? Por nos dar o caminho da salvação. Para podermos estar com Ele na família de Deus. Vejam em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos abriu a porta para sermos herdeiros de Deus. Vejam como Deus não se escondeu. Deus se fez carne e veio na carne para nos dar promessas ainda melhores. Vejam em Mateus 23 o que Jesus Cristo disse. Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu, isto é, Deus, que era Jesus Cristo, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus nunca quis se esconder do homem. Foi o homem que não quis, ou não queria, ou não quer estar com Deus. E depois acabaram por matar o próprio Cristo, o próprio Deus, o Deus de Israel, o YHVH ou WH.
fez muito mais do que se manifestar quando se tornou Jesus Cristo. Porque ele não só se manifestou a si próprio, ele revelou o Pai, o seu próprio mestre, que os judaicos não conheciam. Vejam em Salmos 110. Salmos 110. Versículo 1. Disse o Senhor, isto é o Pai, ao meu Senhor, isto é Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. E depois vê-se aqui, o Senhor, versículo 4, diz o Senhor, isto é o Pai, jurou e não se arrependerá. Tu, isto é Jesus Cristo, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 5. O Senhor, YHWH, isto é Jesus Cristo, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Aqui no versículo 5, existe um amendamento em que os judaicos mudaram o YHWH para Adonai, porque não entendiam este ponto. Mas está registado que fizeram esse amendamento. Mas vê-se aqui que Melquisedeque é Jesus Cristo. E por isso, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, isto é Jesus Cristo, trouxe pão e vinho. E Jesus Cristo era sacerdote do Deus Altíssimo, do Pai. Vê-se aqui que Jesus Cristo, quando veio, também revelou o Pai. Na antiga aliança, o YHWH ou WH prometeu uma vida física abundante. Mas na nova aliança, o Deus, o YHWH, que é Jesus Cristo, prometeu a vida eterna. Ele revelou o mistério de Deus. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, não, mas falamos, no versículo 7, 1 Coríntios 2, 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, porque isto era um mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Este mistério. Sim, Deus prometeu este mistério, que é a vida eterna, que outrora oculta. Queridos irmãos, como lemos agora em Romanos 8, versículo 17, como lemos há pouco, somos co-herdeiros com Ele, como membros da família de Deus. Mas o povo que vivia no tempo de Jesus Cristo não entendeu que o próprio Deus veio a nós, que não se escondeu, que Ele era Emmanuel, Deus conosco. A raça humana, num todo, mataram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mataram Jesus Cristo e rejeitaram o Deus de Isaque e Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó, quando Ele esteve conosco. Mataram o Deus na carne. E continuaram a perguntar porque Deus se esconde. Mas notem, por mais de 1980 anos, desde quando Cristo morreu e foi ressuscitado, a humanidade tem tido acesso a Deus através do seu testamento, da escrita dele, na palavra dele, da Bíblia, através do seu testamento. Como? Como? Veja a grande revelação, que é o quarto ponto, a grande revelação dele hoje, que é que Deus pode viver em você e em mim. Ele pode se revelar aos outros através do seu exemplo. Vejam em 1 João, capítulo 4,
1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqueles que confessam que Deus, Jesus Cristo, veio para a carne, é de Deus. Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Veio em carne. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 12. Diz assim: ninguém jamais viu Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Jesus Cristo vive em nós, através do Espírito Santo de Deus. E por isso você pode receber um maior conhecimento da verdade pelo Espírito Santo de Deus. Vejam como. Em Atos, capítulo 5, 32. Atos, capítulo 5, 32. Como é que você tem o melhor conhecimento da verdade? Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus deu ou outorgou aos que lhe obedecem. Quando você começa a entender esta verdade, você precisa de obedecer. Quando você obedece, você vai ter um melhor conhecimento. Você às vezes pode perguntar: olha, eu preciso de ter um melhor conhecimento. Por favor, peço que ore para que o Espírito de Deus me dê um melhor conhecimento da verdade. Queridos irmãos, você quer ter um melhor conhecimento da verdade? Obedeça ao que você está a aprender agora. Conforme você obedece, Deus vai dar mais a você o seu Espírito. Estar com você mais o seu Espírito. Conforme você obedece, então depois você vai chegar ao arrependimento, porque você vê que se tem que arrepender do que fez. Quando você chega a este arrependimento e muda a sua vida e tem fé em Cristo que nele fez, e por isso você é batizado em nome de Jesus Cristo, então você receberá o dom do Espírito Santo de Deus, como se lê em Atos 2, 38. Porquê? Porque a graça de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus, o perdão dele nos conduz ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos, mudamos a nossa vida, simbólico pelo compromisso que fazemos ao batismo, e então ele, através da imposição das mãos dos ministros de Deus, que fazem após o batismo a você e pela oração, então você vai receber o Espírito Santo de Deus, que é a promessa, como lêem em Atos 2, 38. E por isso, Deus não só se revelou pela criação, Deus não só se revelou como vimos pela história, Deus não só se revelou porque Jesus Cristo veio para a terra, o Deus próprio morreu por nós. Mas Deus agora é disponível para nós vivermos com Ele em nós, através do Espírito Santo, para nós sermos um exemplo ao mundo, para representarmos Deus ao mundo. Mas Jesus Cristo, em ponto final, em quinto ponto, voltará pessoalmente de novo. Se Jesus Cristo viesse de novo hoje, fisicamente, ele seria acusado de ser uma grande afronta a Deus, seria acusado de ser uma afronta ao cristianismo e seria matado de novo. Sim, seria acusado que ele não era um verdadeiro cristão, como as pessoas entendem neste mundo. Vocês vão dizer, não pode ser. Sim, notem que Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar para governar. E todo o mundo verá. Mas não vai voltar como um ser físico de carne e sangue que pode morrer, mas vai voltar como um ser espiritual que se pode apresentar em carne e osso, eterno. E então, tal como foi pedido pelo agnóstico Atão, Deus virá para todos o verem. Mas desta segunda vez, quando ele vier, vem com toda a autoridade.
E vejam então aqui em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Vemos aqui alguns versículos em Apocalipse. Primeiro, capítulo 6, versículo 15 e 16. 6, versículo 15 e 16. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Quando Jesus Cristo vier, vão se esconder de novo. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face de Deus, do Deus vindouro, de Jesus Cristo, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Uma vez mais a humanidade se esconderá. Vejam então no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Diz assim, 11, 18. E na verdade as nações se enfureceram, ficaram zagados quando Jesus Cristo vier. As nações que são cristãos deste mundo e outros não cristãos, as nações deste mundo, incluindo os cristãos, se enfureceram. Vejam no capítulo 16 da Apocalipse, capítulo 16, versículo 21. Também desabou do céu todos os homens grande saraivada. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Estão a blasfemar a Deus quando Ele voltar. Estão a dizer mal a Deus quando Ele voltar, quando Jesus Cristo vier. Porque Ele vem para governar com uma mão forte. Desta vez, Ele vai dizer, já chega, e agora vou tomar o controle deste mundo. Porque vocês estão a fazer uma grande asneira neste mundo. Veja aqui, Apocalipse 19, versículo 15. Diz assim, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Jesus Cristo tem uma espada afiada para ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, com uma mão dura. Para os rebeldes, para os respeitosos, será misericordioso e gentil. Mas para esses rebeldes que estão a rejeitar a Deus, os regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, vai estar envolvido pessoalmente Deus. Vejam também no versículo 19. E havia a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vão pelejar. Queridos irmãos, Jesus Cristo vai voltar para governar com uma mão forte. Porque Deus se esconde? Não. Deus não se escondeu. Deus não se esconde. E Deus não se esconderá. Ele está pessoalmente envolvido neste mundo. E quando o agnóstico pergunta a você porque Deus se esconde e diz ou Deus não existe, ou é um sadista vingativo e diz o que você escolhe, você pode mostrar esse erro do agnóstico. Pode refutar isso com mansidão e temor. Deus não se esconde. Ele se revela pela sua própria criação, como vimos. Ele se tem apresentado ao homem através da história dos patriarcas e dos profetas. Ele veio na carne e deu a sua vida por nós.
e morreu por nós. Ele vive em nós pelo Espírito Santo de Deus. E lembre-se, você está a aprender isto a primeira vez, pode se arrepender, pode ter um melhor conhecimento acerca do verdadeiro Jesus Cristo. Temos um guia de estudo para vos ajudar nesse conhecimento. Você pode se arrepender, você pode conhecer Deus de uma maneira mais íntima e pessoal. Ele não se escondeu e não se esconde. Ele se revela em nós, pois vive em nós. E em quinto lugar, ele virá pessoalmente para estabelecer o reino de Deus na terra. Finalmente haverá o que diz: haverá paz na terra e boa vontade para com os homens.